Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Maurício Salvador, eu sou o presidente da ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e estou hoje aqui juntamente com o deputado federal Henrico Mizassi, do PV de São Paulo, e também o Guilherme Martins, que é sócio da Miranda Martins e Nakarato Advogados e presidente do Comitê de Omnichannel da ABECOM. A ideia hoje é bater um papo aqui para explicar o que é o projeto de lei do Omnichannel, como está conhecido o PLP 148 de 2019, de autoria aí do Henrico, e como isso pode impactar no dia a dia de quem atua no e-commerce ou de quem atua na área logística, né, do setor. Tem muitos pontos positivos, né, que a gente vai, né, discutir aqui, e de uma forma geral aqui eu queria começar com o Guilherme, né? O Guilherme que, né, foi um dos membros ativos, que é um dos membros mais ativos e presidente do comitê de Omnichannel da ABECOM. Guilherme, fala para a gente aqui o que é hoje o maior entrave do Omnichannel no Brasil. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente Maurício, deputado federal Henrico. Boa tarde a todo mundo. Hoje, na verdade, os dois grandes pontos que obstacularizam uma operação omnichannel no Brasil diz respeito à remessa para estabelecimentos contribuintes do ICMS, ou seja, outra pessoa jurídica vendedora de mercadorias. E o segundo ponto é aquele relativo às devoluções e trocas. Basicamente, a gente tem falado, enfatizado bastante essa frase, a gente tem uma legislação analógica em um mundo digital. Então, a Lei Complementar 87, de 96, que é a lei que regulamenta o ICMS em âmbito nacional, ela não anteviu essas situações multicanais, ou seja, operações que envolviam tanto o meio eletrônico quanto o físico, e ao não fazê-lo, acabou restringindo esse tipo de situação. Então, hoje, quando eu quero fazer uma compra na internet, eu vou colocar o endereço de entrega. Se esse endereço corresponder a outro estabelecimento comercial que vende mercadorias, você até pode fazer isso, vai ter gente que vai falar, eu já fiz isso, mas é irregular, do ponto de vista fiscal. Então, na verdade, existe um risco para a empresa que opera desse modo, e se ela está operando assim, ela opera hoje à margem da lei. O mesmo se dá em relação às trocas e devoluções. É relativamente comum, por uma política comercial, que as empresas aceitem que a devolução de uma determinada mercadoria, a troca de uma determinada mercadoria, se dê numa loja que não foi exatamente aquela em que aquela mercadoria foi adquirida. Apesar de ser uma prática comercial comum, sob o ponto de vista fiscal, essa operação acaba não sendo regular, e isso traz uma série de impactos para as empresas, sobretudo em relação à recuperação daquele imposto que foi pago no momento da venda dessa mercadoria. Só para contextualizar um pouco, essa questão do Omnichannel específica que a gente está discutindo aqui, e onde o projeto, né, do Henrico destrava, né, essa parte da legislação, é o que mais cresce no mundo do e-commerce, falando de Estados Unidos, Europa e Ásia, que é o consumidor comprar numa loja virtual, né, ele compra numa loja virtual sem sair de casa, e ao invés de receber o produto na porta da casa dele, ele recebe o produto num estabelecimento comercial próximo a ele, ou próximo ao trabalho, ou próximo à faculdade, ou no caminho de casa, né? Então ele pode comprar, por exemplo, uma roupa e receber esse produto para ser retirado numa farmácia ou no posto de gasolina, né? Então essa modalidade, vamos dizer assim, de omnichannel, de multicanal, é a que mais tem crescido aí né, no e-commerce mundial. E no Brasil, como o Guilherme explicou aí, a gente ainda tem essa trava jurídica para fazer isso. E aí, né, eu queria que o Guilherme, que o Henrico explicasse para a gente de que forma esse projeto de lei ele destrava aí o Omnichannel.
Boa tarde, em primeiro lugar, Guilherme, Maurício. É um prazer, uma alegria estar fazendo esse seminário aqui, essa conversa aqui na internet. Justamente, o nosso projeto de lei, né, o PLP 148 de 2019, que foi concebido aí em parceria com a Abicom, com o Guilherme, com você, Maurício, o projeto ele busca atacar justamente essa trava jurídica que existe e essa discrepância que existe na nossa legislação tributária com a realidade do comércio que já existe hoje no Brasil, né? Essa frase é perfeita e se aplica, essa frase que o Guilherme disse não se aplica só a isso. A gente vive num país em que a legislação é analógica e o mundo está rapidamente se tornando digital. Então, na verdade, o PLP 148, e aí é bom esclarecer, PLP é porque ele é um projeto de lei complementar. Tá? O projeto de lei complementar, ele é assim porque ele está alterando o CTN, o Código Tributário Nacional. Né? Para que a gente possa destravar o Omnichannel no Brasil, a gente precisa de uma alteração na legislação do ICMS para que os estabelecimentos possam se cadastrar como os receptores, né? Como aqueles que recebem os produtos comprados em lojas virtuais e possam servir de ponto de recebimento desses produtos, onde as pessoas, os consumidores finais, vão lá buscar. Então, a gente está alterando o CTN, por isso é um projeto de lei complementar, que altera o Código Tributário Nacional, e para isso ele tem um quórum para aprovação um pouquinho maior. Depois a gente pode falar um pouco mais de tramitação no Congresso, mas ele exige um quórum de maioria qualificada, não é só a maioria simples, a maioria dos presentes, ele precisa da maioria no plenário, uma maioria absoluta, né? Ou seja, 257 deputados. Mas, enfim, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente, para destravar, é uma coisa simples, não é nenhuma grande engenharia, mas é alterar o Código Tributário Nacional na parte em que fala sobre ICMS para prever essa possibilidade dessa prestação de um serviço de receber as mercadorias advindas do e-commerce, do comércio eletrônico. Legal, bacana. E Henrico, agora você está no primeiro mandato, não é isso? Sim. E aí você logo de cara já apresentou um projeto de lei desse, né, que gera aí um monte de benefícios para um setor sem mexer em alíquota e, né, e sem mexer em arrecadação, né? Então, ou seja, não mexe em nada da questão do que já existe hoje. O ICMS está quietinho lá, vai continuar sendo do jeito que foi, né? Da sua experiência aí, né? Você está chegando agora nesse novo congresso aí, né? Que está mudando de cara aí aos poucos, né? A gente já está percebendo isso. Como é que você vê as chances de tramitação e aprovação de um projeto desse tipo? E explica para a gente um pouco também como é que funciona a tramitação de um projeto de lei, né, dentro do Congresso. Perfeito. Tentar resumir, né? Primeiro responder sobre a tramitação e depois falar da chance do projeto em específico, tá? A tramitação é basicamente o seguinte: qualquer deputado pode propor qualquer projeto de lei, ou projeto de lei complementar, ou mesmo um projeto de emenda à Constituição, contanto que haja assinatura de outros 170 deputados. Tem essa especificidade. Mas vamos falar de projeto de lei ou projeto de lei complementar, como é o nosso caso. O projeto de lei é protocolado, como nós o fizemos aquele dia, Maurício, lá na sessão de protocolo da Câmara, e aí a Secretaria-Geral da Mesa faz uma análise de por quais comissões temáticas esse projeto precisa passar. Dependendo do tema e do objeto que é tratado no projeto de lei, ele tem um caminho por determinadas comissões, sendo que ele sempre passa, inevitavelmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, pela CCJ, para que seja analisada a sua funcionalidade. Então, no caso do nosso PLP 148, a Secretaria-Geral da Mesa fez um caminho razoavelmente simples. Ele propôs que se passasse pela CFT, pela Comissão de Finanças e Tributação, onde hoje está o projeto de lei, e depois pela CCJ, antes que seja finalmente votado em plenário. Então, a tramitação normal, a tramitação padrão é essa.
Hoje o projeto está na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, sob a relatoria do deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Ele requisitou a nosso pedido, a relatoria, e está relatando. E depois, se a gente seguir uma tramitação normal, ele seria aprovado lá, depois na CCJ e depois no plenário. Agora, o que a gente pode fazer, mas isso depende de um trabalho de construção consensual entre os líderes dos partidos na Câmara e junto com o presidente da Câmara. É aprovar um regime de urgência, que a gente chama, para o projeto, para que ele seja avocado diretamente ao plenário da Câmara. Isso tem um lado bom que dá mais celeridade para a tramitação, mas isso exige um trabalho de deixar tudo muito bem costurado entre as lideranças para que isso não morra no plenário. Porque se vai para o plenário sem essa construção de um consenso, ele fica lá na pauta, mas nunca é pautado, sempre tiram de pauta e a gente acaba perdendo o projeto. Então, são essas duas opções. Ou a gente faz um trajeto normal, CFT, CCJ e plenário, ou a gente faz uma construção junto às lideranças da casa e leva direto ao plenário. É isso que a gente vai construir agora nessa primeira semana de volta do recesso. Agora, com relação às chances de aprovação do nosso PLP, eu não tenho dúvida de que elas são as maiores possíveis, porque eu mesmo fiz um teste, e você estava presente, Maurício, em alguns deles, de conversar com lideranças dos mais diferentes matizes ideológicos, que é como a gente mede a temperatura de tensão que pode gerar. E do PSOL, PCdoB, até o PSL e o DEM, esse é um projeto que é uma unanimidade. É uma unanimidade que é uma coisa óbvia que precisa ser feita. Depois a gente pode ajustar alguma coisa ou outra, a gente precisa ter uma preocupação para que a regulamentação do projeto de lei não seja sufocante para o pequeno estabelecimento, né? Porque às vezes a gente tem uma baita de uma boa intenção, quer facilitar a vida, mas a gente impõe tantas obrigações acessórias, tantos encargos que inviabiliza. A gente tem que ajustar eventualmente alguma coisa, mas as chances de aprovação, se a gente fizer um trabalho bacana, se a gente envolver a comunidade, envolver quem conhece de comércio eletrônico, eu não tenho dúvida que num trabalho conjunto a gente tem chances boas de aprovar e dar essa boa notícia, né? A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, dar essa boa notícia para o nosso país. Legal, muito bom. Vamos torcer aí. E agora essa questão da reforma tributária, né, que já tem se falado aí né, depois, né, assim que for a reforma da Previdência, já se colocar aí a discussão da reforma tributária. Você acha que isso pode atrapalhar ou ajudar a aprovação do projeto, ou, de alguma forma, falar, não, deixa isso para discutir na reforma tributária, ou não tem nada a ver? Não, eu acho que não vai interferir. Primeiro porque a projeto de reforma tributária que está tramitando na Câmara, ele é uma emenda à Constituição, é uma PEC, né? É uma discussão um pouco mais pesada e demorada, a PEC do deputado Valério Rossi. Eu, inclusive, faço parte da comissão especial que está analisando a reforma tributária, mas como se trata, do nosso caso, de uma questão específica, tá? Uma questão específica, e além disso, que tem um consenso, que é passível de ser construído um consenso de gente do norte com gente do sul, gente de direita com gente de esquerda, eu acho que não interfere uma coisa na outra, dá para caminhar em paralelo e a gente conseguir a aprovação do nosso projeto antes mesmo da aprovação da reforma tributária. Agora, no worst case cenário, se qualquer coisa, eu estou lá na reforma tributária também, vou colocar o negócio. Tá? Mas eu acho que não tem nenhum perigo de misturar as duas coisas. São coisas que dá para caminhar com tranquilidade em paralelo no parlamento e a gente acelerar a aprovação do nosso PLP. Legal, bacana. Eu queria agora que a gente, né, focasse agora nos pontos, né? Eu lembro que quando, né, antes de protocolar esse projeto de lei, a gente discutiu bastante quais seriam os impactos, né, disso no setor, né, num curto prazo. E eu queria que a gente voltasse aqui a discutir mais ou menos esses pontos aqui. Você quer começar falando alguns aqui
né, quais seriam, né, os 12 pontos que a gente chamou lá de, né, de benfeitorias aí do projeto no e-commerce. Pode começar, você está com a palavra, pode começar. Então, olha, são 12 pontos, né? São vários. Eu vou falar aqueles que eu acho que são mais sensíveis para mim e depois vocês, por favor, me complementem, tá? Em primeiro lugar, eu acho que tem além de ter uma dimensão muito forte de liberdade nesse projeto, né? de empoderar, de dar opções, dar liberdade nesse período de crise, eu enfatizo muito o aspecto social e de inclusão desse projeto de lei. No seguinte sentido, hoje, e foi você, Maurício, que me atentou para esse fato pela primeira vez, depois eu fui atrás, mas hoje tem milhões e milhões de brasileiros, de cidadãos brasileiros que estão basicamente excluídos do comércio eletrônico, não porque não tenham acesso à internet ou não tenham um celular, um smartphone, um celular para acessar a internet, mas porque o local onde eles moram, tá, é inviável para receber os produtos dentro da logística que existe atualmente. São pessoas que moram em comunidades, em locais perigosos, em locais onde não chega a distribuição desses produtos comprados no comércio eletrônico. E o que acontece com o nosso projeto? Vamos supor que tem uma comunidade lá no Rio de Janeiro, que tem algum lugar onde o caminhão não chega. A gente pode fazer com que o estabelecimento lá no comecinho do morro, o posto de gasolina perto, onde é o trajeto que as pessoas voltam para casa, ele se cadastre como um estabelecimento que recebe esses produtos de lojas comprados em lojas virtuais, e assim toda aquela comunidade é potencialmente incluída dentro do comércio eletrônico. Então, acho que esse aspecto de inclusão social das classes mais vulneráveis da sociedade dentro do comércio eletrônico é um avanço enorme do projeto. E além disso, vou tocar esses 2 primeiros pontos, depois a gente vai desenvolvendo. E além disso, eu acho que há um potencial enorme de racionalização da distribuição desses produtos, né? A gente tem, e isso vai com certeza impactar o frete, vai impactar o preço do consumidor final, na medida em que as distribuidoras conseguem fazer uma logística de distribuição mais racionalizada e mais eficiente, o que é um ganha-ganha. Ganha a distribuidora, ganha o consumidor final, e a gente traz mais racionalidade e eficiência para esse setor. Então, para começar, eu enfatizaria esses 2 pontos. Legal. E tem um detalhe aí que você falou, que eu lembrei aqui, que tem algumas vezes as pessoas em algumas comunidades elas não têm nem um endereço, né? Não tem nem um CEP ou um nome de rua com número de casa e tudo isso. Então, apesar dela ter acesso, ter o seu smartphone lá, a conexão à internet, poder comprar produtos mais baratos pela internet, né? Então, isso realmente é um ponto, né, social muito, muito bacana. O Guilherme, você quer complementar aí com algum outro ponto? Sim. Eu acho que, na linha aí do que o Henrico falou, existe um ganho, né, muito grande para o consumidor, e tem esse aspecto social que é de extrema relevância, mas o ganho não para aí. A gente tem também nas outras pontas as pessoas se beneficiando, e aí eu estou falando do digital, online, pequeno e-commerce, ou seja, pequena loja física. Por quê? Pensando no pequeno empreendedor do comércio eletrônico, esse player hoje ele não tem capilaridade, a exemplo de um grande grupo, de uma grande rede, que possui, além do comércio eletrônico em si, aí um sem número de lojas espalhadas pelo país, e pode fazer uma operação omni, apesar de todas as dificuldades e barreiras fiscais, usando as suas próprias lojas. A partir do momento que eu permito o credenciamento de estabelecimentos terceiros como passíveis de recebimento dessa mercadoria, eu consigo fazer com que esse pequeno e-commerce passe a operar no multicanal. Então, ele deixa de ser simplesmente um comércio eletrônico, mas ele passa a integrar essa operação multicanal, porque ele tem ali
uma gama de opções para fazer a entrega nesses mercados e se inserir, então, nessa gama de variedade e capilaridade que o multicanal te oferece. E pensando no outro lado, se você pensar numa pequena lojinha de bairro, que está ali, enfim, tem o seu fluxo habitual do próprio bairro, das pessoas que transitam naquela região, você vai possibilitar a esse pequeno player do mercado e do mundo físico ser inserido e passar a ter lucros também com as receitas provenientes das vendas no comércio eletrônico. Porque, ao se credenciar como estabelecimento passível de recebimento daquela mercadoria, ele vai fazer jus a uma comissão. Afinal, ele está cedendo o espaço dele, etc. E ele vai ter, então, essa receita de venda do comércio eletrônico, e mais do que isso, ele vai aumentar o fluxo da própria loja, que estatisticamente tende a gerar um maior número de vendas também dos próprios produtos dele. Bacana. Tem uma pergunta aqui no chat com relação ao... que já tem algumas empresas que fazem, né, esse tipo de entrega em estabelecimentos da cidade. Como elas fazem? Elas assumem o risco de multa? Você quer responder isso para a gente? Ou é o caso, sei lá, algumas já têm um benefício específico? Como é que é isso? Posso responder. Hoje você pode fazer isso basicamente de 2 ou 3 modos, né? Se você possui lojas físicas e também possui o seu comércio eletrônico, você consegue inverter o fluxo dessa operação. Na verdade, o seu e-commerce vira o marketplace da loja e ela faz a venda efetiva daquela mercadoria. Aí você conseguiu driblar esse sistema. Se você não tem a loja física, você tem 2 opções: o risco fiscal ou você conseguir um regime especial. Nenhuma delas é economicamente viável no longo prazo. Você fazer uma remessa aí fiscal em desacordo com a legislação, você tem um risco de autuação muito grande. No longo prazo, isso não tende a ser benéfico. A questão do regime especial, ela é bastante sensível e delicada, e, no nosso entender, você depender de um regime especial para viabilizar esse tipo de situação não é democrático sob o ponto de vista econômico. Por quê? Além de você depender de um critério de conveniência e oportunidade da Secretaria da Fazenda, que vai te dar ou não essa autorização específica e especial para você, a gente sabe que isso na prática é muito custoso. Você precisa de um respaldo intelectual grande, uma assessoria especializada nesse tipo de serviço, só para você ter a oportunidade de fazer essa requisição, que pode ser autorizada ou não, de novo, dependendo de critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, no caso da Secretaria de Fazenda. Sem contar que você precisaria pedir individualmente a cada uma das unidades federadas. Então, você precisar de 27 regimes especiais também não é economicamente factível, ainda mais quando você pensa em operações interestaduais. Aí a coisa vira um bolo. Então, você consegue fazer, mas com muita restrição e bastante ressalva. Sim, só consegue fazer quem é grande, né? Grandes empresas. Exatamente, quem é grande. O que a gente está precisando hoje é estimular o pequeno empreendedorismo, os pequenos geradores de emprego. Então, eu acho que hoje o grande consegue fazer, ainda que com dificuldades e com inseguranças. Tá? Mas o que a gente quer fazer é que tanto esse grande possa fazer dentro da lei completamente, com facilidade, desburocratizado, como o pequeno também tem acesso a isso. Pequeno, eu digo, aquele pequeno estabelecimento que são a grande maioria que mantém a economia do Brasil pujante, que gera emprego, enfim. Acho que deixa para todo mundo de uma forma justa, desburocratizada e aumenta a possibilidade de atuação de todos os empreendedores. Perfeito. Isso é, inclusive, um dos pontos também, né, que a gente ressaltou lá no texto, né, de defesa do projeto, que é incentivo ao microempreendedorismo, porque hoje o omnichannel ele é falado entre os grandes, né? Os grandes é que tem essa questão, compre aqui, tire na minha loja, né? Ou compre online e devolva na loja física, porque hoje um grande que tem
uma rede grande de lojas físicas, ele pode fazer esse diferencial de logística, né? Que isso no ouvido do consumidor isso soa bem, né? Até o frete grátis, né? Um microempreendedor hoje do e-commerce ele não consegue oferecer frete grátis, né? A margem dele é muito pequena. Com essa questão da retirada em pontos com a venda para retirada em pontos comerciais, o custo, a gente, né, estima que o barateamento do frete ele vai chegar ao ponto em que até um microempreendedor que tem acesso a esse modelo de entrega, ele vai conseguir sim oferecer frete grátis. Então ele vai ficar muito mais competitivo, né? E ele vai ter um alcance muito maior também de capilaridade logística, né? Sem ter que gastar mais por isso. Então, né, o microempreendedor ele também é bastante beneficiado. Tem mais algum ponto que vocês queiram aí destacar, né, com relação aos benefícios? Eu acho que depois disso, tem um monte de externalidades positivas que gera que a gente, às vezes, a gente pode nem conceber, né? Mas, assim, tudo está encadeado na economia. Você pega, por exemplo, você racionalizando a distribuição, você está diminuindo o gasto de combustível, está gerando crédito de carbono, agora tem toda essa nova economia que está surgindo de baixo carbono. Você tem uma série de externalidades, como o próprio Guilherme disse, o aumento do fluxo nas lojas físicas, estimulando ainda mais, porque você para lá para pegar a mercadoria e você compra Coca-Cola, você abastece o carro, então, eu acho que não dá nem para a gente conceber, né, inteiramente todos os impactos positivos e as externalidades que a aprovação desse projeto vai ter para o nosso país, porque justamente a gente está seguindo uma coisa que já existe em outros lugares do mundo, que é racional e que é inevitável no mundo e na economia que a gente está se inserindo, que isso seja feito, entendeu? É urgente, necessário, mas é também inevitável. Então, eu acho que cada um aqui pode se quebrar a cabeça um pouco e encontrar mais uma série de externalidades positivas que o nosso projeto vai gerar quando aprovar. Não sei, quando aprovado. E outro ponto né, você falando isso, outro ponto que foi levantado também, que a gente fez até um estudo lá pela Becom, com relação ao incremento nas vendas do e-commerce, né? Então, a partir do momento que nós conseguimos trazer para o e-commerce novos consumidores, todos esses consumidores, né, que você citou, que estão em áreas de risco ou que não têm um endereço um endereço residencial ou que estão em áreas rurais ou de difícil acesso, todos esses novos consumidores que entram para o e-commerce, sem falar naquelas pessoas hoje que deixam de comprar porque o frete às vezes é caro para ser entregue na porta de casa. Tem as pessoas que elas simplesmente moram em casa e não tem ninguém em casa na hora que elas querem comprar. Então, elas evitam comprar no e-commerce porque, né, o produto normalmente chega lá e é devolvido porque não tem ninguém em casa. Então, a gente somou isso tudo, fez uma estimativa, olhou também o que está sendo, quanto representa esse volume de vendas, né, de entregas em pontos de retirada nos Estados Unidos e Europa, e a gente chegou num número de incremento de 25% sobre as vendas. Ou seja, o e-commerce ele vai crescer normalmente, ele vem crescendo aí, né, esse ano, 2019, com o Omnichannel, sem o Omnichannel, o e-commerce vai crescer 16%, mas a gente estima que, a partir do momento que, né, o projeto for aprovado, daí, né, para um ano para frente, que as vendas sejam incrementadas em 25%, que aí traz tudo aquilo que vocês falaram, mais dinheiro circulando na economia, mais né, demanda por gente para trabalhar no e-commerce, nas lojas mais arrecadação para o Estado, porque, né, mais vendas significa mais arrecadação, então isso desencadeia realmente aí uma corrente do bem, né, vamos dizer assim. Aumenta a arrecadação. Muito bom, muito bacana, Henrico. A gente está torcendo aí, vamos dar todo o apoio como associação ou como pessoa física também para isso, né, andar. O Paulo Ganimi, que está aí também, né, na relatoria do projeto, a gente conversou bastante com ele, né, gosta da ideia, ele é um tributarista, ele entendeu, né, que a coisa aí não tem
sabe, um impacto negativo em nada. E então, né, estamos bem otimistas aí que, né, que isso pode, né, que isso vai ser aprovado. E para concluir, como é que a gente faz para ajudar esse trâmite aí? Tem alguma coisa que a gente possa fazer, Henrico, com relação a isso ou aguardamos somente? Não, é claro que tem, né? A gente, graças a Deus, vive numa democracia, os deputados são sensíveis aos bons argumentos e às boas ideias da população. Então, eu acho que o que mais vale a pena é para todo mundo que está aqui, eventualmente nos escutar, que tem algum contato com o deputado, ou que mesmo que não tenha, queira ajudar de alguma forma, é entrar em contato com os deputados, seja pelo e-mail, seja por telefone, o próprio e-mail dos gabinetes, pelas redes sociais, principalmente, de uma forma sempre pacífica, né? Mas mostrando a boa ideia e mostrando os argumentos, esse aqui que a gente trouxe, né? Eu gravei uns vídeos também, 2 vídeos já no meu Facebook, tem lá, falando de alguns benefícios do projeto, e eu acho que a gente divulgando isso, conversando com os parlamentares, a gente cria uma massa crítica muito rápido para aprová-los, entendeu? Então, basicamente, eu acho que essa é a forma de ajudar, conversando, dialogando com os parlamentares e mostrando os argumentos levantados por nós, mostrando que o comércio eletrônico com esse projeto de lei vai, quer dizer, sem esse projeto de lei, ele já está fazendo a sua parte pelo país, né? Porque está crescendo 16% e que outro setor, que outro tipo de negócio está crescendo tudo isso. Mas com a aprovação do projeto de lei, ele vai dar ainda mais a sua contribuição nesse momento sensível do país, entendeu? Então é isso, conversa, diálogo e contato por rede social, por telefone, por e-mail com os parlamentares. E fora isso, Maurício, todas as outras ideias bacanas, todas as outras demandas justas do setor, enfim, todas as boas ideias a gente precisa canalizar para o parlamento, porque lá tem espaço para discutir, para debater. Às vezes as pessoas acham que lá é muito distante, lá tem às vezes a gente tem uma má visão, uma má disposição para o parlamento, mas eu quero me deixar à disposição, e eu sei que tem muitos outros bons, ótimos deputados à disposição para levar essas demandas dos setores que nunca se preocuparam muito, que estão vencendo as barreiras, estão crescendo mesmo contra tudo e contra todos, né? Desbravando setores no Brasil que queiram a nossa ajuda, que queiram ter mais segurança jurídica, menos burocracia. Nós estamos sempre às ordens. Legal, muito bom. Bacana. Guilherme, você quer deixar uma palavra aí para concluir? Guilherme, tá Travou? Acho que travou. Bom, eu acho que o que o Henrico disse define muito bem a situação. Acho que a ideia é transmitir... Vocês me ouvem? Falando de um projeto que não tem lado ruim. Não vai gerar perda de arrecadação, não vai gerar alteração de base de cálculo, de alíquota, de sujeito ativo da obrigação tributária. A gente só está destravando algo que, enfim, como disse o Henrico, é inevitável. Bacana. Bom, queria agradecer aqui ao deputado federal Henrico Mazazzi, ao Guilherme Martins, né, presidente do Comitê de Omnichannel da ABECOM, e vocês, né, que assistiram, dizendo também que essa discussão não termina aqui, pelo contrário, né, nós começamos a abrir, né, isso aqui para ser bastante discutido, difundido, né, a gravação do vídeo vai estar disponível aí no site da ABECOM, né, até o final do dia hoje. E eu queria também convidar todos vocês, né, eu estou vendo que tem algumas dúvidas aqui no chat, algumas dúvidas um pouco mais técnicas, outras mais simples, mas o tempo é curto. Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail para o contato@abecom.com.br e a gente vai direcionar aí para o Guilherme, para o Henrico ou para a diretoria do Omnichannel dentro da associação, né, para vocês né, poderem esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado, pessoal. Mais alguma coisa? Querem deixar alguma última mensagem aí? Só um abraço, Maurício, a todos vocês, Maurício e Guilherme, obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês aí.